A questão aqui da manifestação da festa de Pentecoste, né? Os gregos colocaram o nome dessa festa de Pentecoste, mas na realidade era chamada de festa das semanas, em hebraico Shavuot. Pentecoste significa 50 dias depois de Páscoa, né? Tem muitas pessoas que dizem ser pentecostal, mas não sabem o significado da palavra Pentecoste. Pessoas associam Pentecoste com sapatear e orar em línguas, mas não tem nada a ver. Pentecoste significa 50 dias depois de Páscoa, que era a festa das semanas. Eram 7 semanas colhendo o Homer, né, para que no dia, né, da festa de Pentecoste, né, que o judeu chama de Shavuot, era celebrado a dádiva do Sinai. E essa dádiva do Sinai, ela representa quando Deus ele desce no Monte Sinai ali e derrama a sua instrução no meio do povo, né? A palavra que está na sua Bíblia é lei, né, que é Torá, que significa instrução e ensino. Então, ou seja, Deus ele permitiu que alguns cumprimentos dos santos profetas começassem aqui em Pentecoste, ou em Shavuot. Por quê? Algo muito interessante começou a se cumprir aqui. João Batista, quando ele batizava no deserto, ele estava fazendo jus ao cumprimento dos santos profetas de Ezequiel, capítulo 36, das águas purificadoras. Tem muitas pessoas que confundem o batismo de Ezequiel, né, que foi completado em João Batista e posteriormente em Cristo, que preparou o caminho, como a mikveh, que o judeu ele já tinha o costume de todo sexta-feira que antecedia o sábado, né, que ele chama de Shabbat, ele entrava nos tanques batismais ali, e ali ele se purificava para passar o dia santo. Então tem muitas pessoas que associam que o batismo, esse batismo é algo restaurado desse batismo, e não é algo diferente. O que Ezequiel 36 ele fala, Ezequiel capítulo 36, do verso 20 em diante, ele diz das águas purificadoras que seria um batismo único. E esse batismo seria algo que transformaria o caráter de pessoas. Esse batismo é algo que faria com que o coração de pedra se transformasse em um coração de carne. E esse batismo único faria com que o Espírito Santo de Deus fosse derramado sobre a vida de pessoas. E quando Ezequiel ele profetiza isso, ele está preso na Babilônia, ali, cativo, né? E o nome de Deus já tinha sido profanado entre as nações. O Deus de Israel estava sendo ridicularizado, né, pelas outras nações. E através dessas águas purificadoras, Deus ele faria com que o nome de Deus seria santificado. Então, quando esse cumprimento aqui acontece na festa de Pentecoste, que era conhecida como a dádiva do Sinai, era comemorado o recebimento da instrução de Deus. Deus ele fez jus de um cumprimento profético de Isaías 2:2, que a Torá, que a lei sairia de Sião, né? E isso se cumpriu em partes aqui em Atos capítulo 2. E automaticamente, ao decretar que a lei sairia de Sião, ele também fez com que as pessoas fossem batizadas em Jesus. E esse batismo seria algo que João Batista já estava anunciando, que seria o batismo para arrependimento. O que é ser batizado? Ser batizado é para você fazer parte de uma congregação? Não. É para você fazer parte de uma denominação? Não. Ser batizado é para você fazer parte da aliança, da nova aliança com Deus. Eu, como congregação aqui, simplesmente eu estou fazendo algo de oferta para você, de apresentar a nova aliança a você. É claro que você que está se batizando aqui, você simpatizou com o trabalho dessa pequena congregação. Mas eu não estou batizando você para fazer parte da minha denominação, mas sim para fazer parte da denominação de Deus, de Jesus Cristo.
porque você entendeu que era necessário estabelecer uma nova aliança. A palavra batismo, ela vem do grego baptizo, que significa imergir, tá? Imergir, ser imerso, tá? As pessoas acham que João Batista era o sobrenome dele, né? Mas não era, o nome dele era João o Batista, o João o imersor, porque ele começou esse cumprimento profético das águas purificadoras. Quando você é imerso nas águas, a água simboliza a purificação de Deus na tua vida. Ou seja, quando eu me batizar vai ser uma mágica, os problemas vão sumir? Não. Não vão sumir os problemas, mas você vai estar assumindo um cumprimento profético de Deus na tua vida de purificação. A Bíblia, ela trabalha com simbolismos, e esses simbolismos, eles refletem no mundo espiritual. A partir do momento que João começou a pregoar o arrependimento, eu estou falando de João, mas eu vou chegar aqui. A palavra arrependimento, tá? Em grego significa mudança de pensamento. Vem da palavra grega metanoia, mudança de pensamento. E quando você entende que arrependimento vem da palavra hebraica techuvá, que significa retorno, por isso que o Dr. David Stern aqui, ele traduziu aqui como tornar a Deus. Como que você torna a Deus? Você torna a Deus quando você passa de uma posição de infrator da sua lei e começa a praticar a lei dele. A lei de Deus, ela não te salva, mas ela te conduz a Cristo, que é a salvação. Você é salvo pela graça de Deus. Mas a partir do momento que você começa a praticar a instrução de Deus, você não peca. Porque o apóstolo João, ele diz o que lá em 1 João, capítulo 3, verso 4? Ele fala que o pecado é iniquidade, e a iniquidade é pecado. Algumas traduções falam que o pecado é a transgressão da lei. E é verdade. Você sabe que pecado é pecado porque existe uma lei que me mostra onde eu estou errando. E se a partir do momento que eu conheço essa lei de Deus, e eu começo a entender que adultério é uma falha, eu começo a entender que cobiça é uma falha, e eu evito praticar esse tipo de conduta, eu me arrependi. Geralmente, eu vejo muitas dificuldades das pessoas entender o que é arrependimento. Eu já vejo muitas igrejas pregar de arrependimento. Uma vez eu fiz uma palestra lá no Nordeste, para pastores que tinham 30 anos de ministério. Não sabia o que era arrependimento. Pregava arrependimento, mas não sabia. O arrependimento é você sair de uma instrução do pecado para agir na instrução de Deus. Isso demonstra que você se arrependeu. Então, por exemplo, o batismo nas águas que duas pessoas aqui vai receber hoje, simboliza o quê? A purificação. E automaticamente, quando você for batizado nas águas, né, você vai declarar. Eu não vou falar para você confessar todos os seus pecados, mas perante Deus você vai pedir perdão, e pedir perdão para Deus perdoar os seus pecados. E ao perdoar os seus pecados, o arrependimento já vai estar agindo na sua vida. Ou seja, você vai ter que permanecer nessa instrução. E a única forma de você permanecer na instrução do Pai é recebendo o Filho como Salvador pessoal. Porque Ele te ensina a andar corretamente. Não tem como nós praticarmos a lei de Deus sem Cristo. Porque Ele nos ensina a praticar corretamente. Por que que Cristo ele tinha tantas dificuldades com os fariseus? Porque alguns dos fariseus, eles eram pessoas que interpretavam a lei de Deus de uma forma errada. Onde as pessoas se tornavam pessoas religiosas e não convertidas. Como que você sabe que uma pessoa é religiosa? Tem bastante hoje. Às vezes eu converso com a minha irmã sobre isso. Às vezes a pessoa põe a saia até o pé, se cobre o corpo inteiro, mas o coração é podre, porque faz coisas escondidas. E às vezes a pessoa põe uma calça normal e tem um coração limpo. Então assim, o que nós temos que entender
que você percebe quando a pessoa é uma convertida é pela conduta e pelo caráter. Tem muitas pessoas que falam assim, vamos esperar o fulano se consertar para se batizar. Aqui em Atos capítulo 2 não está falando isso. Aqui tinha pessoas de várias cidades aqui. Pessoas que vinham de fora de Israel. Tinha judeus da diáspora. E eles veio aqui celebrar o quê? A festa de Pentecostes, Shavuot. E ao celebrar, Deus desceu o seu espírito ali. E outros começaram a falar em outras línguas. Não só na língua dos anjos, mas a língua também outros idiomas também que existiam ali na época. E automaticamente Pedro, ele pegou essa oportunidade aqui, que aqui está Kefa, ele anunciou o quê? O arrependimento. Mas o arrependimento através do batismo, em nome de Jesus. Por que que a nossa igreja, ela utiliza mais o texto de Atos capítulo 2, 38, do que o texto de Mateus 28, 19? Porque, veja bem, Mateus 28, 19 está falando para você batizar em nome do Pai, no Filho e no Espírito. Qual que é o nome do Pai? Praticamente o nome do Pai é impronunciável hoje. Se perdeu. Alguns falam que é Jeová, outros falam que é Yahvé, outros falam que é Yahweh. Mas se perdeu o nome do Pai. Por quê? Até o primeiro século se sabia o nome do Pai. Mas por permissão de Deus se perdeu essa pronúncia. Nós não sabemos a pronúncia correta do nome do Pai. Então como que eu vou batizar em nome do Pai se eu não sei a pronúncia correta? Mas a resposta está em Hebreus capítulo 1. Que o Pai levantou o nome do Filho acima de todos os nomes. Por isso que os apóstolos aqui eles batizavam em nome de Jesus. Por quê? Porque quando você é imerso na água em nome de Jesus, você automaticamente é imerso no nome do Pai, que a pronúncia se perdeu, é imerso no nome do Filho para receber autoridade sobre todo o principado e potestade, e também é imerso no Espírito Santo. O que é ser imerso no Espírito Santo? É você deixar o Espírito de Deus escrever a lei dele no seu coração e no seu entendimento. Jeremias 31, verso 34, fala que essa é a nova aliança, no caso que foi confirmada em Hebreus capítulo 8. O autor de Hebreus também fala que a nova aliança é isso. 2 Coríntios capítulo 3, verso 3, fala que nós somos cartas vivas, não escrita com tinta e pedras, mas escrita com o Espírito do Deus vivo na tábua do nosso coração. Então ser imerso no Espírito é você deixar o Espírito Santo de Deus entalhar a instrução do Pai no seu coração e no seu entendimento. Isso só é possível através de Cristo, porque Ele falou assim: eu vou subir aos céus, mas eu não vou te deixar órfão, eu vou enviar o outro Consolador. O que é o Consolador? É o sopro de Deus, tá? Porque a palavra Espírito em hebraico é rua, sopro, ar ou vento. É o sopro de Deus que intercede por você e te guia com gemidos inexprimíveis. Então, para as pessoas que vão até a chácara com a gente ali, que vão ser batizados, nós vamos usar o texto de Atos 2, capítulo 38. Vocês vão ser batizados em nome de Jesus, Yeshua HaMashiach. Por quê? Porque lá em Colossenses 2,9 fala que nesse nome habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele habita o nome do Pai, que é impronunciável hoje, habita o Espírito do Pai e o nome dele que foi levantado acima de todo nome. Então, se batizar é você ter um entendimento da onde você está entrando. Eu não posso apresentar para você uma simples... Hoje em dia é apresentado uma mera religião para as pessoas seguir. Se batizar, entrar na nova aliança, é um estilo de vida. Por quê? Se você vai seguir um estatuto que provém do reino dos céus, você vai ser um peregrino em terra estranha. Você vai viver as leis terrenas aqui, mas na realidade você não é daqui, porque a sua pátria, ela vai vir do céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Está na oração do Pai Nosso.
Como que eu trago o reino para a terra? Quando eu tenho uma mudança de conduta e caráter. Existem algumas congregações que ensinam que o batismo é algo mágico. Batizou, foi curado. Não, não é assim. Eu já presenciei pessoas que foram curadas no batismo. Isso acontece, mas não é uma regra. Eu conheci pessoas que foram batizados e largaram vícios depois de muitos anos. Isso vai muito da sua busca. Não existe uma regra básica para isso. Eu, quando estava no antigo ministério, o Ministério Ebenezer, que o diácono Wilson estava aqui na terça-feira, eu fiz um trabalho com ele lá no bairro do Capelinha, ali próximo à Estância da Serra. Ali. E tinha um rapaz lá que ele era chamado de O Pingus, porque ele só dava caindo na rua. E nós fizemos uma campanha na casa dele de oração. E ali eu vi algo sobrenatural acontecer na vida daquele homem. Por quê? Nós oramos pela vida dele, e quando o demônio saiu do corpo dele, automaticamente ele parou de beber e de usar droga e de fumar cigarro. Foi algo automático. A fisionomia dele mudou na hora. Tem pessoas que conseguem essa façanha. É uma coisa que eu não consigo explicar para você. Mas tem pessoas que têm mais dificuldade. A minha sogra mesmo, que ela fumou muitos anos, ela conseguiu parar, no caso, rápido. Do dia para a noite. Meu pai também, que já é falecido, conseguiu parar do dia, no caso, para a noite. Tem pessoas que conseguem fazer isso. Mas tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade. Você acha que todos aqui que foram batizados aqui, todos eles foram curados instantaneamente? Claro que não. Uma prova disso é Nicolau, o prosélito de Antioquia, que está em Atos capítulo 5. A Bíblia cita Nicolau só uma vez em Atos, e cita a doutrina que ele criou, no caso, posteriormente. Nicolau, ele era de Antioquia. A Bíblia, ela cita ele, mas o livro de História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia cita a história dele. E diz a biografia de Nicolau que aqui em Atos 2, ele aceitou Cristo e se batizou. Ele começou certo, mas no decorrer da caminhada, o que ele fez? Ele começou a se desviar, colocando doutrinas pagãs dentro do cristianismo. Ele criou uma doutrina chamada doutrina nicolaíta. Sabe qual foi essa doutrina que ele criou? O que é a doutrina nicolaíta? Ele falava assim, vamos cuidar do espírito. O corpo, a carne já é corrompida. Então faça tudo que a sua carne mandar e cuida só do espírito. Porque a carne já está corrompida. Jesus nunca ensinou isso. Doutrina é o que? Nicolaíta. Porque se você estuda o que Platão ensinava que o corpo já está corrompido e a alma, que no caso que é o seu intelecto, não. Que era para santificar a sua alma. Mas lá em Tessalonicenses 5, verso 23, fala para santificar corpo, alma e espírito. Por que Paulo ensinou assim? Para que eles entendessem que Deus quer as pessoas por inteiro. Então talvez você que está aqui hoje, que vai se batizar, ou até já se batizou, talvez você tenha dificuldades grandes para se libertar de algumas coisas. Mas Deus está falando para você aqui, que é através do seu esforço que Ele vai curar. Talvez tem pessoas que foram curadas automaticamente, mas não vai perseverar até o fim. Porque a própria Bíblia diz que fala assim, que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Eu creio que você que está aqui hoje, você não apenas não está sendo chamado, mas você vai ser escolhido para herdar a vida eterna. Eu creio nisso. Existe uma diferença de salvação e vida eterna. As pessoas confundem muito. Todos vocês aqui que estão em Cristo, estão salvos se perseverar até o fim. Mas só vai herdar a vida eterna quem chegar até o fim. Eu vou dar um exemplo básico que eu estava explicando lá em casa para minha esposa. Se você estiver num prédio que está incendiado, e você olha para a sua direita, você tem uma janela. O único lugar que não está incendiado é a janela. Mas você olha para o lado da porta que está incendiado, você vê um cara vestido com roupa de bombeiro. Ele fala para você assim, fulano, vem aqui.
Se você segue a instrução de chegar até Ele, você está salvo, porque Ele vai te levar à salvação. É a mesma coisa a Cristo. Se você segue a lei de Deus para chegar até a Cristo, e ficar ali com Cristo, você está salvo. Mas se você se desprender ali de Cristo, que é o bombeiro, e for pular da janela achando que ali você vai escapar, você não perseverou até o fim. E se você não perseverou até o fim, você até chegou na salvação, mas não herdou a vida eterna, porque você não perseverou até o fim. Então, quando você se batiza e herda a aliança de Deus, você está entrando a um cumprimento. E aquele que vencer comerá do fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ou seja, você entra como se fosse num jogo, e você tem que lutar até o fim. Porque se você não luta até o fim, você não vence. Então, salvação e vida eterna são coisas totalmente diferentes. As pessoas acham que salvação é quando Cristo vier e arrebatar você. Não, você já está salvo. Se você aceitou a aliança, se você está em Cristo, você está numa posição de salvo. A palavra salvar em hebraico, que é yachá, significa estar protegido. É como se você estivesse numa cerca. Como se Cristo fosse a cerca que te protegesse de animais de te atacar. Se você está nele, você está numa posição de salvação. Mas você precisa permanecer nele até o fim. Porque se você pula a cerca, você sai da instrução e o inimigo começa a atacar você. Tem muitas pessoas que se batizam e muitas vezes não persevera porque não entende que tem que ficar numa posição de salvação. O apóstolo Paulo, quando ele admoesta a igreja de Filipos, Filipenses 2:12, ele fala assim: Filipenses, não busque apenas a minha presença, mas também busque na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Você que vai ser batizado ou já foi batizado, você foi chamado para desenvolver a sua salvação. Você foi chamado para alcançar estágios. E esses estágios vão fazer com que você alcance objetivos. Muitas vezes os objetivos não são alcançados por falhas nossas, por vaidades nossas. Mas o que Deus tem para você hoje é algo diferente. O que seria nascer de novo da água e do Espírito? Como diz lá João capítulo 3, que Cristo fala para Nicodemos. Uma coisa que Nicodemos não entendeu. Nascer da água e do Espírito é você ser purificado. Nascer do Espírito é você deixar a natureza pecaminosa e seguir a natureza do Espírito Santo de Deus, que vai entalhar, escrever a instrução do Pai no seu coração e no seu entendimento. Amém? Amém. Vocês que vão ser batizados e vocês que já foram, vocês querem alcançar o fruto da árvore da vida, alcançar o maná escondido? Glória a Deus. Um pouquinho mais para frente, Atos 3:21 fala assim, que Cristo está aguardado aos céus para a restauração de todas as coisas. Convém que os céus o contenham para a restauração de todas as coisas. Só que antes dele subir aos céus, em Atos capítulo 1, os apóstolos falam assim: Senhor, é agora que tu vai restaurar o reino a Israel? Atos 1, verso 6. Ele fala assim: não convém agora saber os mistérios do meu Pai. Tem crente que acha que a salvação é só quando houver o arrebatamento. Só que na realidade, o projeto que Deus tem não é para você morar no céu, é para restaurar aqui. Apocalipse 21:10 fala assim: e vi a nova Jerusalém ataviada que descia do céu. Eu vejo um monte de crente falando que vai morar no céu. Mas como você vai morar no céu? Essa nova Jerusalém vai descer. Já pararam para pensar nisso? Tem pessoas que pregam coisas que escutam dos outros e não lê a Bíblia. Temos que ler a Bíblia. O arrebatamento nas nuvens será para você ser levado a Sião para celebrar as bodas do Cordeiro. O arrebatamento vai acontecer. Isso é um fato. Sobrenaturalmente, você vai ser transformado, levado até as nuvens, até os ares, e ali vai ser levado para Sião.
Porque diz Zacarias 14 que o Messias iria descer ali, Jesus, ia fender o Monte das Oliveiras ao meio e estabelecer o reino milenar, que está expresso em Apocalipse 20. E ao estabelecer o reino milenar, ele vai sujeitar todas as nações em 1000 anos. E esses 1000 anos que Satanás estiver preso, vai ser para a restauração de todas as coisas. Mas antes desses cumprimentos proféticos acontecer, ele já declarou isso sobre a tua vida hoje. E você pode nascer de novo da água e do Espírito para a vida eterna. E você foi chamado para levar o Evangelho aos 4 cantos dessa terra. Viva o reino aqui na terra, porque você está preparando aqui essa terra para ser restaurada. Deus não criou o homem para morar no céu, criou Adão e Eva para morar aqui. Adão e Eva corrompeu, o mundo ficou corrompido, mas Deus prometeu assim: eu vou restaurar todas as coisas, porque eu vou fazer que a nova Jerusalém vai descer do céu. E lá em Apocalipse 22 ele fala assim, que a folha da árvore da vida, que é Cristo, vai ser para a cura das nações. Quando você apresenta Cristo para as nações, essas nações são curadas. Mas é necessário que antes você seja alcançado e curado. Lá em Lucas 17, verso 20, ele fala assim: o reino dos céus não tem aparência exterior, mas interior. Por que ele falou isso? Porque na primeira vinda, ele veio restaurar a sua psique. Psique, em grego, é a alma, os seus pensamentos. Ele quer primeiro mudar o seu interior, porque mudando o seu interior, vai refletir no seu exterior. Para que você vai ser ressuscitado? Para um corpo incorruptível, para você ter um corpo igual dele. Mas para isso, o apóstolo Paulo ensina aí em 1 Coríntios 15: semeia-se na corruptibilidade, para depois semear, aliás, semeia-se na corruptibilidade, para depois se semear na incorruptibilidade. Então nós temos que nos esforçar para mudar agora, com esse corpo aqui corrompido, para que você persevere até o fim e alcance a incorruptibilidade. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Hoje eu vou ter uma oportunidade também de batizar o meu filho, que vai fazer, né? Ele está com 12 anos, tem uma aula de batismo para ele. Eu vou ter a honra de batizar o meu filho, né? Glória a Deus. E eu tenho fé que logo mais vai ser a Gabi, a Giovana, a Gisele. Deus está trabalhando, né? O Nicolas, né? Eu creio que Deus vai alcançar muitas pessoas aqui. Amém? Eu vou estar, vou chamar aqui o Vinícius para ele dar a bênção. Vem aqui, Vinícius. De número 6. Essa bênção aqui, ela era dada na sinagoga de Cafarnaum, Lucas 4,16, quando encerrava o culto. Ela é chamada de Berkat Kohanim, bênção sacerdotal. Significa quando encerrava o culto, era essa bênção que, no caso, era dada. O Vinícius vai recitar na língua de Jesus, que no caso o hebraico, e depois ele vai falar em português. Amém? Yevreha Adonai Veishmereha, Yer Adonai Panavleha Viruneka, Issa Adonai Panavleha Viasenha Shalom. Que Adonai o abençoe e guarde. Que Adonai faça sua face brilhar sobre você e mostre a você seu favor. Que Adonai levante sua face na sua direção e te dê a paz. Desse modo eles devem aplicar meu nome ao povo de Israel para que eu os abençoe. Amém. Glória a Deus. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém.